Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira. Vamos se aproximando aí do final de semana, a retomada, né, dos jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio no domingo, 11 horas da manhã, esse jogo importantíssimo no Ceará. O Ceará que vem agora com esse técnico do Grêmio, né? Treinando o Ceará, o Thiago Nunes. E o Internacional na segunda-feira contra o Sport lá em Recife. Olha, o Internacional que terá os reforços, novos reforços já à disposição para esse jogo contra o Sport, que é o Gustavo Maia e o Kaique Rocha. E o Filipão, né? Concentração que começou hoje no Grêmio, até a hora do jogo, e ele que está testando aí, testa mudanças, mas deve manter aí apenas alguns ajustes e a mesma base do time que vem atuando. Ele agora que tem à disposição aí todos os jogadores, exceção ao Douglas Costa, que está lesionado, mas todos os restantes dos jogadores estão à disposição do Filipão. E o Grêmio nessa situação também, hoje a manifestação do Nestor Reis, vice-presidente jurídico, em relação, né, a esse carteiraço que o Flamengo está querendo dar em relação, ignorando os demais clubes aí, né, da Série A do futebol brasileiro, dizendo que tem essa liminar e que vai jogar, sim, a partir lá do jogo contra o Grêmio na próxima semana, dia 15, com público no estádio. Nossos Dois Toques você acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo com o nosso Dois Toques, mas com toda a programação da RDC TV. Essa emissora completou recentemente aí apenas 3 anos no ar. Uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária, são 108 anos GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para Josias, nossa bancada de hoje, Flávio Fiorin e o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Maurício. GBUX é GBUX, né? É o verde mais querido do Brasil, o verdadeiro verde da pátria, o GBUX. Não é por ele. Esse GBUX tem dono, né? São os seus segurados. São 108 são os anos seus segurados, olha, e toda a sua história. É uma história mesmo. Eu digo uma empresa, olha, genuinamente gaúcha, mais do que centenária, isso já diz tudo que é o GBUX, né? É uma instituição mais... Bom, em termos de premiação, não tem mais onde colocar. Não tem mais onde colocar. Né, não tem onde mais colocar. Tá certo. Mas continua faturando. Continua faturando, isso que é importante. Não recusa nada, prêmio não recusa. E quanto mais prêmios, melhor. Claro, sem dúvida. Estamos à disposição. Não tem arrego. Não tem arrego. Lá no GBUX não tem arrego. É verdade. Olha aqui, o Senai sempre com uma mensagem importante para você. Preste atenção nesta mensagem do Senai. Você sabe como se destacar no mercado de trabalho? O curso superior na prática é Senai. Então, venha fazer uma graduação Senai em que você aprende na prática o que a sua carreira precisa. Bom, o Grêmio está envolvido aí em retomada do Campeonato Brasileiro, começa o segundo turno, né? O Grêmio Internacional que não tiveram esses jogos aí. Hoje tem jogo da seleção contra o Peru, né? Seleção brasileira que vem de 7 vitórias consecutivas. Exatamente por ter adversários, o Inter, porque teve o Denilson convocado, o Grêmio porque enfrentou... Com o VO 8, né? Com o VO 8. 7 vitórias consecutivas da seleção brasileira com o VO 8. Ah, com o VO, o VO que está aí, né? Que o Brasil estava em campo. Olha, eu não sou fanático pela seleção, mas o Brasil estava em campo. Certamente, esse jogo vai ser
Vai ser realizado, não tenha dúvida que isso Não vai ser deveria. realizado, né? Bom, mas indo nessa linha aí, vou aproveitar e já quero a tua opinião, José, em relação a essa situação toda, essa posição do Flamengo, ignorando, né? 19 clubes se reuniram, né? Um acordo de igualdade, isso já tinha sido definido lá, né? E só quando tiver todas as praças liberadas, aí os jogos aconteceriam com o público nos estádios. Alguns estádios já foram liberados, só que o Flamengo... Mas a Copa do Brasil já teve um jogo de ida, o jogo contra o Grêmio Flamengo aqui na Arena, e o jogo de volta, e para ter igualdade, o Flamengo com uma liminar, não está nem aí com que os clubes... Ignorou a reunião dos clubes. O Flamengo se acha que é ele e o resto não existe. Primeiro vamos até a posição do Grêmio, né? Vamos botar na tela aqui a nota, né? A declaração, melhor dizendo, do Nestor Rain, o vice-presidente jurídico do Grêmio, a TNT Esportes, né? Essa entrevista concedida pelo Nestor Rain. O Flamengo tem um imaginário coletivo na sua direção que acha que são melhores que os outros. O Flamengo não se integra aos demais clubes brasileiros. O Flamengo se considera um ser à parte. Se é um combinado, e os 19 clubes aqueceram no sentido da competição concorrer desta forma. Entre parênteses, sem público. Se a CBF aqueceu, não vai ser o Flamengo que vai enfrentar o mundo. Mas está enfrentando. É uma desconsideração, um desrespeito aos demais clubes, né? É uma deselegância, mas o futebol tem disso. Eu me acostumei ao longo do tempo a não acreditar que o futebol não vencesse as instituições. Sempre foi assim. Nada mais surpreende ninguém. Não surpreende. A Copa do Mundo a gente viu, né? A FIFA veio aqui e fez o que bem entendeu. Rasgou a Constituição, rasgou lei federal, rasgou lei estadual. Nós rasgamos para poder fazer o que a FIFA queria. A Argentina veio aqui, entrou, se não é a Anvisa, se dependesse da Comebol e da CBF, não acontecia nada. Esse jogo, para mim, tem que dar VO. Eu não sou um fanático pela seleção. Eu até vou dizer, na hora do jogo eu dormia. Eu fiquei sabendo da história depois. Entende? Eu não ia assistir o jogo. Não tem nenhum... A seleção não me causa, assim, nenhum atrativo hoje. Eu gosto de futebol e ele não se realiza na minha cabeça vendo seleção brasileira. Eu gosto de ver o meu clube jogar, coisa que faz tempo que eu não vejo. Mas, enfim... Então, assim, por que o Flamengo faz isso? O Flamengo faz isso pelo vício, o vício da impunidade. Por quê? Porque ele sabe que as instituições que comandam o futebol, elas são passíveis de desprezo pelas regras que elas mesmas instituem. Então, o Flamengo faz isso. Ele não é o único, mas ele faz assim, inclusive, com as questões federais, né? Me lembro que nós tivemos um presidente do INSS, na época INPS, que disse claramente, para todo mundo ouvir, que a dívida do Flamengo era uma dívida social. Então o Flamengo está acostumado a fazer isso. Isso aí não é... O Nestor que fez uma fala brilhante, como sempre, mas isso não é do imaginário do Flamengo. É assim que é. Entende? Quer dizer, sempre foi assim, sempre foi Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, porque eles não tratam assim. O Vasco antigamente tinha esse poder nas mãos do Eurico Miranda. O Fluminense nunca teve, o Botafogo, coitado, também não. E em São Paulo o Corinthians teve, sempre teve. Muda jogo, muda mano de campo, muda resultado, toma partida, não é, Maurício? Enfim, então o imaginário não é do Flamengo, o imaginário na realidade é da fraqueza, da fragilidade e da torpeza das entidades que comandam o futebol, como Comebol, FIFA, CBF. Essa que é a verdade. O Grêmio até já deu a entender, né? Eu não acredito até que o Grêmio não vai deixar de jogar. Eu acho que a grandeza do Grêmio, né, não faz com que o Grêmio não vá até esse jogo, se isso realmente se confirmar, né? Deu a entender o presidente Romildo, a direção, o jurídico também do Grêmio em relação a isso. Que o Grêmio não iria. Mas também é por isso que as atitudes do Flamengo vingam, colam.
porque os clubes não enfrentam. Eu acho que o Grêmio tinha que dizer não vou, e acabou. E enfrentar de peito aberto CBF, Comebol, quem quer que seja. No caso da CBF. O Flamengo sabe que o que ele diz é lei. O Flamengo sabe que não vão ter coragem para dizer não, nós não vamos jogar. Então isso é uma das coisas que sustentam esses clubes tipo Flamengo e Corinthians. Eles sabem que ninguém vai enfrentar, eles sabem que a CBF vai ficar do lado deles, então eles fazem. E aí o Grêmio vai lá e joga e acabou a história. É assim que funciona. Né? Infelizmente, esta é a realidade. O nosso futebol é comandado por instituições pífias, corruptas, inclusive. Bastante, a gente já sabe disso há muito tempo. Há muito tempo. E não muda. Não muda. Agora, o próprio vice-presidente de futebol do Grêmio, né, o Marcos Hermann, em entrevista à Rádio Bandeirantes, semana, foi bem claro que o Grêmio deve ir até com uma equipe reserva lá, porque ele já desconsidera, né, totalmente. A preocupação é o Campeonato Brasileiro, querendo dizer que a Copa do Brasil, depois da goleada que o Grêmio sofreu aqui, apenas cumprir tabela. Não tem como reverter, né? Não tem. Cumprir tabela. Então, independente disso... Que é outra coisa. Independente disso, o Grêmio, né, mesmo que não for, acho, aí, né, reitero, acho que a grandeza do Grêmio não permite isso, né? Mas que o Grêmio, embora tivesse o direito de fazer isso aí, por essa ameaça do Flamengo. Por que a Mas grandeza? eu acho que essa liminar... Eu discordo contigo. Por que a grandeza do Grêmio não permite? Eu acho que a grandeza do Grêmio é que autoriza a fazer isso. O Flamengo não está lidando, com todo respeito, nem vou dar o nome de outro clube pequeno, mas com o Santo André de Caximbinhas. É a grandeza do Grêmio que permite não ir lá. A grandeza do Grêmio não permite. Não, é o contrário. É a grandeza que permite. Se está combinado, se está na regra, se está na lei, não vão. Não vai e pronto. Depois havia sanções, depois, né? Mas aí enfrenta. A verdade é o seguinte, água mala em pedra dura. Enquanto os clubes não enfrentarem os desmandos das entidades, vai ser sempre assim, vai ser sempre do jeito que eles querem. Tá bem? Mas sempre acaba depois, um ou outro, né? Acaba ruim. Eu me lembro do Clube dos 13. Em determinado momento, houve um acordo de todos os clubes. Olha, não se paga mais bicho essa, não vai ter mais bicho essa por jogo, por partido. Aí, 2, 3 jogos, o Palmeiras foi lá e rompeu. Se merece. Bom, mas de qualquer maneira, o Grêmio, eu acredito que vá até com uma equipe alternativa, uma equipe reserva, até para cumprir tabela, né, em relação a esse jogo. Embora, Josias está até com mais subsídios do que eu para dizer isso, essa liminar está sujeita a ser caçada. Eu acredito que até lá essa liminar que o Flamengo tem será caçada. Olha, eu te confesso que a situação jurídica em si, eu não examinei nenhum documento, nenhum papel. O que eu sei é de ouvir falar. O que eu sei é que o Nestor falou e outras pessoas falaram que há um acordo entre os clubes. Mas tese jurídica dá para fazer em 5 minutos, né? E tu escreve 15 mil folhas com tese jurídica, né? Vai ter a tese do que acordar e vai ter a tese do fato novo. Tem um fato novo, naquela época não podia, agora já pode. Eu não sei, realmente não sei. Eu sei que quando eu ingressei nos bancos da faculdade, havia uma coisa que ninguém mais respeita, né? Era um ditado em latim que dizia pacta sunt servanda. O que está no contrato é o para ser cumprido. Hoje isso não vale mais. Uma palavra mágica que ninguém respeita. Ninguém respeita. Até respeitavam, deixaram de lado. Vocês trabalham na parte jurídica, essa ética. Acabou, não tem. Hoje nós tu assina o que tu quiser e tudo é discutível. E tudo é discutível. Tu encomenda uma coisa e não chega, aí olha, nós estamos vivendo numa situação ética, tu falou bem. Numa ação de falta de moral. Né? E eu não sou moralista, né? Não estou falando, não sou puritano, não é isso que eu estou falando. É falta de bigode, falta de palavra, as pessoas não confiam mais nos outros porque ninguém mais cumpre nada. Então, e aí, tu sempre fica pensando que quando tu está sendo de boa fé e cumprindo a palavra com alguém, que tu é otário. Que é assim que tu é chamado. E quando alguém cumpre a palavra contigo, será que é verdade que está acontecendo? Sabe? As instituições estão falindo. Nós estamos num brete, num fundo de poço, como há muito tempo eu não vi. Agora, o futebol, vamos ser
sinceros e francos. O futebol foi craque nesse tipo de coisa. Sempre foi, toda a vida. Bom, e Mauri, tem o Internacional 2 semanas aí também, exemplo do Grêmio, de treinamento, né? E jogadores que foram procurados, final de janela aí, inclusive no futebol árabe. Olha, o Patrick foi tentado, né? O Bosquila foi tentado também. O Edenilson e o Internacional, olha, conseguiu manter, mesmo com essa situação financeira que o Internacional atravessa, manteve esses jogadores, negou a saída, né? O interesse de clubes aí de fora em relação a esses jogadores. O caso do futebol árabe, né? Panathinaikos queria o Patrick, o Gabriel Bosquila também. Essa foi a última tentativa, né? Que o Internacional da Turquia foi o futebol turco, o futebol árabe, né? E também em relação ao Bosquila, o futebol turco também, e o Patrick também. Olha, o Internacional, mesmo repetindo nessa situação financeira, acabou mantendo 3 importantes jogadores, né? Cadu, boa noite aos amigos, os amigos de casa também, da bancada. Na realidade, o Edenilson, ele até deixou escapar, até falou claramente assim, ele está agradecido ao Internacional por não ter liberado ele, porque senão ele não estaria fazendo aquilo que é o sonho de qualquer jogador, independente de, como disse o Josias, eu não dou a menor bola para a seleção brasileira atualmente, mas para o jogador é muito importante ele vestir amarelinha, e mesmo que não seja... O que valoriza mais, o clube... Não, mas torcedor não gosta de jogador convocado. Dirigente gosta, porque valoriza. Sim, tá? Cadu, mas não é esse o foco. O foco, eu estou dizendo assim, a satisfação pessoal dele vestir a amarelinha. Se ele fosse para a Arábia, ele tem consciência que ele já não seria nem cogitado, né? Então, para ele foi importante. Então, nisso aí, o Internacional fez bem. O Internacional, no fundo, disse aquilo que a gente está falando aqui. Cumpra-se. Tem um contrato, tem uma multa rescisória, cumpra-se. E eu penso que a gestão foi muito bem nesse aspecto, segurando o Edenilson, e acabou colaborando com a sua performance, que acabou levando a seleção. As outras especulações, Cadu, a gente, torcedor, ou mesmo dirigente que não é da gestão do futebol, sempre fica com o pé atrás sobre proposta desse, proposta daquele. Aprendi nesses tantos anos labutando lá no Internacional que proposta é como dizia o velho dirigente aquele do tempo do fax. Tem o fax? Não, então não tem proposta. Então, as especulações são normais, são do jogo, e de repente aparece especulação até de jogadores inexpressivos, né? E daí a gente sempre fica pensando assim, jocosamente, é bom esse empresário. É verdade. É nessa linha, mas de fato é o seguinte, cara, que saudade de futebol, né? Porque tem jogos aí de Campeonato Brasileiro, vários jogos de seleções, jogos da Europa, mas que saudade de jogo do Internacional e do Grêmio. Agora terá 2 semanas sem jogos, em função aí da seleção brasileira, que hoje, né, tem esse jogo com o Peru. Vamos aproveitar, já que a gente falou em seleção brasileira, vamos botar o Danilo, né? O Danilo falando exatamente sobre esse jogo. Começa às 21h30, logo após os nossos 2 toques aqui. O Danilo fala sobre... Só um detalhe, Colômbia 2, Chile 0, 2 gols do Borja. Olha só. Borja vai estar de volta? Vai estar de volta, né? O O Guerreiro, inclusive, hoje enfrenta a seleção peruana, mas o Internacional pediu a dispensa dele e a seleção peruana acabou liberando. Ele já treinou hoje no Beira-Rio, inclusive, porque está cumprindo suspensão automática, né? Então o Internacional pediu e a seleção peruana acabou liberando e o Jair Taí treinou hoje o Paulo Guerreiro. Mas o Danilo fala, né, sobre esse jogo com o Peru. Né, a gente se enfrentou muitas vezes, né, Brasil e Peru teve muitas vezes nos últimos tempos, e apesar de a seleção brasileira ter vencido, a maioria dos confrontos sempre foram jogos não fáceis, né? Eu diria jogos difíceis, jogos onde existe um quebra-cabeça tático, porque o Peru é uma equipe
que além de ser aguerrida e tudo isso, é uma equipe que taticamente é muito bem organizada, tem jogadores de muito bom pé, que dificulta muito o nosso jogo, porque realmente a gente está acostumado muito a ter bola, a gente está acostumado a normalmente dar a iniciativa da partida, e em alguns momentos eles dificultam isso, tendo uma boa posse de bola, tendo uma movimentação que não é fácil de encaixar a pressão, né? Mas a gente tem nossa estratégia, a comissão técnica trabalha bem para isso, eles pedem muitas horas de análise para isso, e essa é a nossa confiança, de ter convicção daquilo que a gente vai fazer no jogo na próxima quinta-feira, e provavelmente a gente tem uma força muito grande pelas beiradas, a gente tem tido ocasiões e gols, né, sendo criados dessa forma, e sem dúvida será uma arma a mais para a nossa equipe. O Brasil sempre, às vezes, dá uma complicada em termos de eliminatórias. Dessa vez, não. Dessa vez o Brasil está liderando nas eliminatórias, já praticamente totalmente caminhado aí a sua participação, que nunca deixou de acontecer, né? Mas essa vez com mais facilidade, inclusive. As eliminatórias, o Brasil que está com 17 jogos aí, vi que pode chegar hoje ao seu 8º jogo com vitória consecutiva. O povo desencantou a partir do 7-1 ali, né? Quem não gostava, continua não gostando. E a partir do 7-1 aqui, quem ainda acreditava, deixou de acreditar. Há também, é necessário que se diga isso, uma imensa perda de qualidade do futebol sul-americano. É inacreditável. Esse é o ponto. Coisa Ainda assiste impressionante. os europeus jogando outra coisa. Chega me dando cólica. Que Chile, Bolívia, Colômbia, Argentina, que ainda tem algumas estrelas, mas que, o melhor jogo da Argentina foi contra o Brasil, eles não entraram. Você não jogou? Não jogou. Venezuela é lamentável. E o próprio Peru também, que vai jogar hoje. Olha, tu não vê uma partida que tu diga assim, pô, essa aqui, pô, esse time assim, não. Que coisa incrível. O que aconteceu conosco? Conosco aqui, a América, o que aconteceu? Empobreceu. Porque a Europa sempre teve mais dinheiro que nós. A gente nunca duvidou isso, desde o tempo que o Mazola foi para lá. Desde que o mundo é mundo. Desde que o Altafine mudou de o Mazola, trocou para o Altafine que tiveram. Só que nós sempre tivemos um potencial e um celeiro inesgotável. Nós, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, né? Hoje, que coisa impressionante, olha... É triste isso, muito triste. Josias, concentração ganha jogo? O Grêmio começou uma concentração antecipada, mas tudo em função aí do momento que o Grêmio passa no Campeonato Brasileiro, ocupando a vice-lanterna, né? E não tenha dúvida que é mais por isso, né? O jogador não gosta de concentração, né? Mas esse momento eu acho que se faz necessário, eu acho que é o mal necessário, né, José? Dá para dizer assim? Eu acho, pois olha, é uma situação que cabe, digamos assim, muitas reflexões. Eu não sei se o problema do Grêmio é concentração. Eu não sei se há desvio fora do campo de jogadores. Não ouço falar, muito raramente, né? Não sei se essa concentração... Pode ser que una mais entre eles, que haja mais... Acho que mal não vai fazer, mas o que ganha jogo é o futebol, né? O que ganha jogo é pegando junto em campo, é chegando junto em campo. É concentrado em campo, concentrado, focado, né? Entregue e com produtividade de qualidade, né? Isso é que ganha jogo. Concentração pode, numa situação muito especial, talvez o Filipão que está lá, quem está lá no futebol, que está vendo isso, talvez tenha seus motivos para agir dessa forma. Tomara que dê certo. O Alisson fala exatamente sobre isso, sobre essa concentração antecipada. Olha, então é mais por conta da adaptação, né? Acaba que envolve muitas coisas, né? Como você citou, nós estamos acostumados aí a jogar 4 horas ou à noite mesmo, mas é um jogo às 11 horas, onde a gente tem que estar bem preparado também em questão da alimentação, porque a gente sabe que você tem que se alimentar bem por ser um jogo muito cedo ali, então acaba que o sono também influencia, né? Você tem que acordar bem mais cedo do que de costume, então acho que é mais essa questão de nós nos adaptarmos ali para que a gente possa estar bem preparado para o jogo. Pois é, o Filipão, ele usou, e está usando isso aí também até para... Ele fez os treinamentos aí, ele testou várias mudanças, enfim...
Ele tem à disposição agora todos os seus jogadores, exceção ao Douglas Costa, que lesionado, nem foi para a concentração, embora acho que deveria ir também, né? Uma questão de unir o grupo, juntar todo o grupo, acho que era uma questão de ir também, até para fazer tratamento. Mas enfim, né? Mas ele vai estar o Léo Gomes, né, de volta, né? Sim, depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos, 2 cirurgias, ele também está agora reintegrado ao grupo e tem essa possibilidade. O que não vai para o jogo, evidentemente, ele está no grupo. Mas o Luiz Felipe, ele fez várias modificações, testou várias alternativas aí nos treinamentos que tem feito, mas vai manter a base, né? Agora, ele vai ter a zaga titular dele de volta, provavelmente, tudo indica, né? O Kahneman e o Jeromel, com o Rafinha na esquerda. Ele tem 2 jogadores hoje que estão, o Campas e o Borja estão servindo as suas seleções, né? Esses jogadores estarão de volta. O Vila Sante Que jogo fez o Vila Sante, hein? Pela seleção. Jogaço. Eles entram hoje também, os 3, né? O Vila Sante e o Borja, né? Então ele vai ter esse jogador. O Ferreirinha, tudo indica que será também o titular. Eu acho que não vai mudar muito a maneira do Grêmio jogar em relação ao que é, porque o que ele tem frisado sempre, ele tem testado aquilo que é a característica do Filipão, né? Ele andou treinando aí marcação, saída de bola, rouba a bola e usa os laterais, o que ele gosta é cruzamento dentro da área. É que o Grêmio vai propor isso aí para o Ceará. Mas é um jogo que o Grêmio não pode pensar em outro resultado que não seja vitória, né, José? Senão o empate passa a ser um péssimo resultado. Hoje tem que esperar 3 rodadas para sair da zona, né? Hoje. Não é esperar, ele tem que fazer. A gente tem que ganhar, não dá para fazer. Não, mas tem que. Porque o adversário fulano. O Grêmio tem que fazer o dele. O Grêmio tem que fazer o dele. O Grêmio tem que pontuar bem ao longo da competição. Ao longo da competição. Não é? Se ele ganhar as 2 que vem, ele não está livre. E se perder uma ou outra, também não está rebaixado. Né? Eu até estava comentando com o Fiorinho, o Grêmio das 3 últimas partidas perdeu para o Corinthians e ganhou 2. Melhor do que se tivesse empatado as 3. Se tivesse empatado as 3, você diria, o Grêmio não perdeu nenhuma. Sim, fez 3 pontos. Ganhou 2, fez o dobro, 6. Nós estamos num campeonato de 3 pontos cada partida. Então, assim, eu acho que o Grêmio tem que fazer campanha ao longo do que falta. Não é? Ganhar o máximo possível, sem dúvida. Mas não achar que se perder ali amanhã ou depois, ou de novo, porque já está meio acostumado, né? Se empatar vai ser uma tragédia. Não. Tem que jogar para ganhar e tem que concentrar para ganhar e o momento de ganhar é sempre. Né? Mas o problema é que a vitória não, a pressão já é grande. A pressão vai ser grande sempre, desde que começou o campeonato. A partir do momento que a vitória não vem, a pressão aumenta mais. O Grêmio também é um time grande. E tem que saber que se fosse um time pequeno, não teria pressão. A pressão só existe porque ele é grande. É a história da grandeza. Né? A grandeza do Grêmio não vai deixar o Grêmio... Não, a grandeza do Grêmio é que dá autoridade para o Grêmio não ir jogar contra o campo com o Flamengo quebrando a regra. É a grandeza. Então o jogador tem que entender que ele está no time grande e a pressão em time grande, se tu não gosta de pressão, não joga em time grande. Vai jogar em time pequeno. Né? O América está muito bem colocado, está jogando um belo futebol, mas é um time pequeno. Lá no América tu não vai ter a pressão que tu tem aqui no Grêmio, no Internacional. Essa história de pressão é muito mais um falatório do que propriamente uma realidade. O jogador tem que entender. Tu vai jogar em que time? Tu tá chegando no Grêmio, tu sabe que aqui... Perfeito. A pressão natural, ela faz parte do futebol. Filipe, uma vez, quando era técnico da seleção brasileira, disse, se não quer pressão, vai trabalhar num banco. Embora que o banco também tenha pressão. Que besteira que ele disse. Uma asneira. Também tem muito mais pressão. Embora tem pressão também, mas tudo bem. Aquilo que ele disse é uma besteira. Mas essa pressão é maior. Nem é bom recordar. Pergunta quem trabalha em banco. Não, mas essa pressão, ela é pior pela situação que o Grêmio está. E essa não é uma situação para o Grêmio. Está vice-lanterna no Campeonato Brasileiro. 16 pontos em um turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai ter que fazer agora... Se tivesse em segundo, a pressão ia ser mesmo pior. Não seria. Jogador de clube grande tem que entender que ele vai ter pressão sempre. Ou vocês acham que o Flamengo, que é um clube grande, que tem um baita de um clube, um baita de um elenco, não está sofrendo pressão porque não está disputando o título agora, de imediato, porque está 4, 5, 6, 7 prontos atrás do Palmeiras e do Atlético. Está uma pressão do cão lá. Mas não seria mesmo. Está uma pressão do cão. Tu acha que... Se não tivesse, tu não acha que essa pressão que tem hoje, se ela fosse normal, o Grêmio desligaria
O Maicon, que é um dos líderes era um dos O líderes do Maicon, Grêmio, pois eu te digo o seguinte, eu acho não que... faria isso. Faria porque o Maicon, há muito tempo a gente sabe que ele não tem mais saúde, que ele é ex-jogador, e na verdade, se o Grêmio estivesse disputando o título, faria. Porque a gente saberia, tu olhava para o Maicon, bom, o Grêmio não, digamos que o Grêmio estivesse em segundo, primeiro o Palmeiras ou o Atlético, aí nós estamos ali, e o Maicon está ali. Não vamos chegar no Atlético nem no Palmeiras com o Maicon. Por quê? Porque ele é ex-jogador, lamentavelmente é ex-jogador. Isso já aconteceu outras vezes com outros grandes jogadores. Mas não faltando 3 meses para terminar o ano, faria em função da situação. Fez em função da situação. Sim, mas da atitude que ele teve no jogo com o Corinthians. Disputando o título em função da situação. Por quê? Porque pressão em clube grande sempre vai existir. A liderança não é só dentro de campo, a liderança é fora de campo. E a liderança dele no vestiário, ele era o grande líder do vestiário. Inclusive, ontem, a gente mostrou a despedida dele. O vestiário nunca tem só um líder. O vestiário tem Jeromel, o vestiário tem Kahneman, que são os líderes. O vestiário tem mais do que um líder. Nunca tem. O time que se apega a um líder só no vestiário... Não, claro que não. Concordo com o Josias. Se o Maicon fosse o líder máximo do vestiário, isso não aconteceria. O que aconteceu, não aconteceria. Realmente é que tem vários líderes. Ou até ele já tinha a liderança dele contestada, de repente? Eu acho que não. E do jeito que foi a despedida também, com aquela expulsão. Infelizmente. O Maicon, ele não tinha mais condições. Há muito tempo que a gente vê isso. A gente fica com aquele cuidado, com aquele carinho, porque ele é um cidadão de primeira, é um homem decente, é um cara que não vai para a noite, é responsável, quebrou muitos paradigmas aqui no Sul, né, nos levantou muitas taças. Então, tu fica com aquele cuidado, aquela coisa, tipo, não, esse aí não dá para mexer. O Inter teve isso com vários jogadores, com o próprio Dali. Né? O tempo dirá. Porque nas coletivas do Rafinha e do Alisson, eles foram categóricos. Fomos pegos de surpresa. O Alisson até, na sua coletiva... Pego de surpresa pelo quê? Foi categórico. Com a saída dele. Bom, então eles não acompanham futebol. Não acompanham futebol. Porque se eles estivessem acompanhando, eles teriam visto que o Maicon passava mais tempo no departamento médico. Aliás, o Rafinha fala muito e joga pouco. E vou dizer mais agora aqui. Uma injustiça deixar o Wanderson fora do jogo. Uma injustiça o Rafinha ocupar o dele. Se o Rafinha jogasse mais bola e falasse menos, seria mais produtivo. Não vou dizer que serve o mesmo para o Alisson, porque o Alisson é um cara bem menos prepotente e arrogante. É um cara bem mais modesto. Mas se pegaram eles de surpresa, talvez tenha sido uma forma elegante do Alisson, acredito, de dizer que... de mostrar carinho pelo Maicon. Mas todo mundo sabia que o Maicon não tinha como resistir mais. Essa não. E volto a dizer, o Rafinha tem que jogar futebol. Deixa a cantoria para o Roberto Carlos. E o Alisson foi até mais, né? Ele foi mais assim, olha, eu falei, no dia que ele foi dispensado, pela manhã... Eu falei no telefone com ele voltando para se apresentar, e à tarde fomos pegos de surpresa, né, com esse acordo. Mas o Alisson... Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa também existe, e se Deus quiser, Jesus ressuscita no final do ano. O Maicon, independente disso, vai ser sempre uma figura extremamente respeitada e ídolo como o Grêmio, e ele mesmo, na sua saída ontem, deixou bem claro, olha, é impossível se desligar do Grêmio. Então, eu me desligar do Grêmio, isso daí nunca mais vai acontecer. Não tem como, impossível, por tudo que eu vivi aqui dentro do clube. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro, para minha casa, mas vou pedir pelo menos até o final do ano, para que eu possa ficar no grupo do WhatsApp ali, pelo menos ali eu posso falar com os meus companheiros, com algumas pessoas do staff também, para que, de alguma maneira, eu possa, numa mensagem ou num áudio, mandar alguma coisa que seja produtivo e que eles possam levar para dentro de campo para, de alguma maneira, parecer que eu esteja no vestiário ou no dia a dia de treinamento. Né? Vai ser muito difícil me desligar assim. Eu joguei apenas 4 jogos do Campeonato Brasileiro, isso estava me deixando muito mal, porque já tava quase virando turno e eu quase não tinha jogado. Eu falei, caraca, eu preciso jogar, eu preciso ajudar de alguma maneira para que a gente possa sair dessa. Então não tem chance zero de eu conseguir me desligar do Grêmio, fui embora. Não, eu estou junto até o final, eu vou assistir todos os jogos, dia de jogo, vou mandar mensagem para os caras, né? A gente em casa lá, com a minha esposa, minhas filhas, meus amigos, a gente vai torcer muito para que
a gente possa, jogo a jogo, começar a mudar essa história aí. Então, me desligar do Grêmio nunca mais, não tem como, impossível. É evidente que o Maicon vai voltar ao Grêmio de uma outra posição, ou como diretor técnico. Ele já deixou bem claro que ele quer jogar mais um tempo ainda, mas como técnico, ele vai nessa linha, diretor executivo, ele vai, não tenha dúvida que ele volta um dia ao Grêmio. Mas tem que começar a mudar, e foi o que ele disse ali, né? Tem que começar a mudar e tem que ser a partir desse jogo de sábado, de domingo, melhor dizendo, 11 horas da manhã com o Ceará. Até para ver a sequência de jogos do Grêmio, eu gosto sempre de botar todos os dias aqui, olha só a sequência de jogos do Grêmio, a importância desse resultado positivo diante do Ceará. Porque depois o Grêmio tem na quarta-feira aquele jogo lá contra o Flamengo, que é para cumprir tabela pela Copa do Brasil, mas depois, aí valendo pelo Brasileiro, o Grêmio joga no Rio novamente, são 2 jogos seguidos no Rio, aí no final de semana, aí pelo Campeonato Brasileiro com o Flamengo. E depois, na sequência, pega o Atlético Paranaense jogando fora, na Arena. Foi eliminado pelo Cascavel ontem, né? Tá fora da disputa. Trocou de treinador hoje. Trocou de treinador. Eu falei com um amigo lá do Atlético, disse que eles não têm grupo com 4 competições, que o time está cansado. Por isso, eles estão em 4 competições, por isso que esse uma já terminou, era o Campeonato Paranaense, o Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Isso. Né? Mas interessante que esses dias eu vi um debate aí elogiando a organização e o projeto que o Atlético Paranaense tinha projeto. Opa, teu ex-treinador. O treinador tinha estabilidade lá. Teu ex-treinador. Mandaram embora. Teu ex-treinador. Ramírez, teu ex-treinador, que só 2 clubes no futebol brasileiro tinham projetos. Que era o Atlético Paranaense, gestão. Exatamente. O Atlético Paranaense e o Bragantino. Lembrei um dirigente. Lembrei um dirigente de projeto é quando ganha. Esse meu amigo disse hoje: não temos grupo para 4 competições. Terminamos com o time sub-23 e olhe lá se a gente conseguir jogador da base. Isso aí todos os técnicos, o Renato dizia aqui no Grêmio. Não, dentro desse projeto que o treinador falou que o Atlético é top, pelo jeito não é. Né? Sim, não, ele falou em gestão. Pelo jeito. Gestão e projeto, que eram os dois clubes no futebol brasileiro que tinham isso. Era o Bragantino e o Atlético. Eu acho que, na verdade, todos têm, né? Alguns são mal projetados, outros dão errado. Né? Projeto todo mundo tem. O fato de não dar certo não significa dizer que o cara não tinha projeto. Né? Ele teve um projeto que não deu certo. Uns são mal projetados. E outros acham que tem projeto e não tem. Por exemplo, um time que eu tenho carinho, porque quando morei no Rio, morava do lado, quase do lado do estádio, nas Laranjeiras. O Fluminense tem um projeto. Complicou, manda embora e chama o Marcão. Marcão assume e pá! Tá fazendo um baita trabalho. Tá? Agora, Fluminense, o Marcão pegou, tá ganhando tudo, entendeu? E 2, 3, olha só, depois a gente mostra a classificação até. O Fluminense estava ali, quase ao alcance do Grêmio, 2 vitórias, levou o Fluminense para a 7ª posição. Já está melhor que o Roger. Olha que projeto você tem sempre e certo aonde levar o seu carro para a revisão. É na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. E também os pneus estão ficando careca, desgastados, aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus, né? Além de outros serviços, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, tudo isso aí você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Mas nesse momento também para segurança, tranquilidade, ganhar tempo, você agenda a sua ida até a Casa dos Pneus, 51, código de área 33424245. Nosso 2 toques também para Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar, né? Na Sanar Farmácias você tem aquelas promoções, tanto na área de medicação quanto na área de perfumaria. Então, para você conferir essas ofertas da Sanar Farmácia, vá até uma Sanar mais perto de você ou confira o site que está aí na tela, sanarfarmácia.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José. São José que agora, com essa vitória no último final de semana diante do Mirassol, se afastou um pouco daquela zona de rebaixamento, né, Fiorinho? E daqui a pouco pode tentar beliscar até alguma coisa. Pode beliscar o G4, dependendo do que acontecer. Pega o Figueirense sábado. Pega o Figueirense sábado. Tá? Então, olha... Trouxe o Padu hoje, que é médio avançado, pode pegar a titularidade já no final de semana. Tá aí.
Agora, a situação complicada está cada vez mais na Série B para o... Bom, no outro, né? O outro gaúcho, o Ipiranga, é classificado já. O Brasil caiu já. O Brasil está nessa situação aí. Os dois que jogaram anteontem é o que vão cair, Brasil e Confiança, né? O Brasil não conseguiu vencer o Brasil. O Brasil é o vice-lanterna, não conseguiu vencer o Lanterna jogando em casa. Isso o Grêmio conseguiu. Te mexe. Tá certo. Pegamos o Chapecó, demos uma surra de 1-0. Tá louco. Vamos para o rápido intervalo, fica com a mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos em seguida aí falando do Internacional. Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Stinger, o esportivo da marca Kia, de 0 a 100 em 3,9 segundos. Motor V6 biturbo 370 CVs. Conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro tu só encontra na Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127. Stinger, Kia Sun Motors.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Carlos Josias, Flávio Fiorin e Maurício Silva. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Baidol. Lá você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar, você possa imaginar. Tem automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, o que você quiser. Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidol. O pessoal do interior tem, né, o site www.baidol.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 1315, aqui na São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, segurança, tranquilidade, ganhar tempo. Agende a sua ida a uma das lojas da Baidol. O telefone está aí na tela para você. Agora, para deixar o seu carro, que é um espelho, que é um brilho total, é uma lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas. Você deixa o seu carro, vai buscar depois, ou aguarda lá, fica esperando aquele atendimento VIP lá de todo o pessoal da lavagem 5 estrelas. E é diário. Se você não tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, permanentemente aberto a lavagem 5 estrelas. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. O endereço está aí na tela para você, aqui em Porto Alegre, na Avenida Ani Lopes. Olha, uma das casas mais tradicionais e conhecidas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Conhecida no mundo inteiro. É o Gruta Azul Club. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor na noite. Um ambiente com requinte, luxo e prazer. Um restaurante internacional. O melhor da noite, né, passa pelo Gruta Azul Club. Noites inesquecíveis que você tem lá. Inclusive, nesse momento, agora, até com show surpresa. Então, Gruta Azul Club. Está aí o endereço, o telefone. Essa aqui é uma das casas mais conhecidas no mundo inteiro. Maurinho, Internacional aí pega o Sport na abertura do retorno. 2 pontos que o Internacional perdeu lá no início do Campeonato Brasileiro. Vencia no Beira-Rio por 2-0 e cedeu um empate contra esse Sport aí, né? Um dos resultados mais lamentáveis desse ano foi aquele jogo. 2-0 em casa. Tava morto. Tem que recuperar esses 2 pontos lá agora. Temos que ganhar, e eu penso que é o tipo de jogo que é bom para o Internacional. Acho que o Internacional tem tudo para vencer o Sport e trazer esses 3 pontos, que deixaria numa situação bem mais confortável na tabela. E estou com muita fé desse jogo, que é naquele horário sui generis, né, que agora já está normal. Segunda-feira. É. Né, sabe? Eu não sei, agora com esses jogos atrasados, eu não sei se o campeonato vai terminar quando, se vai terminar lá antes do Natal, antes do Ano Novo, a não ser que a CBF faça que nem fez, né, ano passado. Aí começar a botar jogo segunda. O jogo já tem jogo segunda, mas vai começar a botar jogo segunda, terça, quinta, sábado, domingo, né? Até para recuperar esses jogos todos atrasados aí, em função de seleção brasileira. Por exemplo, o Grêmio tem 2 jogos atrasados aí. O Grêmio tem os jogos do primeiro turno, tem o jogo contra o Flamengo, que vai sair agora, e contra o Atlético Mineiro. Tá? São jogos que o Grêmio tem atrasado no primeiro turno. Bom, mas voltando ao Internacional... Isso é importante, o Grêmio tem que jogar 2 vezes com o Atlético Mineiro e 2 vezes com o Flamengo ainda. É verdade, é verdade. Bom, mas o Internacional tem o jogo atrasado contra o Bragantino. Seria o último jogo do turno, né? Esse jogo que seria no final de semana passado. Agora, o Agui utilizou essas 2 semanas, certamente, né, Mauri? Ele vai ter que buscar uma opção, porque ele conseguiu resgatar o Internacional jogando naquele esquema semelhante ao Abel. 2 volantes, né, esperando, saindo no contra-ataque. Foi assim que ele venceu o Flamengo, foi assim que ele venceu o Fluminense. Só que teve dificuldades naqueles jogos contra time, por causa do Atlético Goianense, o time que se propõe, que são times mais reativos, que o Internacional não conseguiu esses espaços. Né? Ficou no empate. O outro jogo foi contra o Atlético Goianense e contra Cuiabá, né? Cuiabá. Ou seja... 0-0 aqui. Então, o Internacional agora vai ter que buscar essa alternativa e certamente o Agui deve ter trabalhado nisso, porque esse jogo com o Sport também vai ter essas dificuldades que teve contra o Atlético Goianense, contra o Cuiabá, né? É um time que de repente se torna mais reativo, que o Internacional vai ser obrigado a adiantar suas linhas e sair um pouco, senão vai ficar na mesmice, né, amor? Mas é que lá
Lá em Recife o jogo... Eles não saem, não. Muda um pouco de figura. Penso que vai dar novamente para fazer aquele jogo de transição rápida e contra-ataque. Eu penso que nós vamos ganhar exatamente nessa bola rápida de contra-ataque, que o time está especialista nisso, né? E tem possivelmente joga o Maurício, que é um guri que tem velocidade, tem drible e velocidade. Acho não tem o Dourados. Aí volta o Lindoso. Isso. Certamente ele vai manter com os 2 volantes, né? Não tem o Tais, que está lesionado, aí a alternativa, Maurício. Mais viável é o Maurício, né? Mas tem a possibilidade do Caio Vidal também. O Paulo Guerreiro, tá aí, treinou hoje, veio. Não sei se ele pode usar 2 centroavantes também, o Yuri Alberto e o Paulo Guerreiro. Até nas entrevistas ele deixa essa chance de usar 2 centroavantes. Mas não acredito que para iniciar o jogo ele mudaria o esquema botando 2 centroavantes. Acho que fica isso para uma alternativa de segundo tempo, cara. Depende do que ele quiser, né, Mauri? Bom, o Daniel, goleiro colorado, que ganhou o novo titular da posição, já nem é de agora, ganhou a posição, né? Ele fala exatamente sobre esse jogo aí, sobre o adversário, sobre o esporte. Semana boa, a gente precisava desses treinamentos, a gente precisava dessa semana para descansar e trabalhar, melhorar a parte física, melhorar a parte técnica. Segunda-feira tem um jogo importante, onde o time do esporte precisa vencer para sair da zona e a gente precisa vencer para chegar no G4. Duelo difícil, cara. A gente tem vários jogos difíceis que a gente precisa pontuar. A gente está 5 jogos sem perder, que para nós já é uma coisa boa. Mas é trabalhar, cara. A gente tem a semana cheia, vamos trabalhar, é jogo a jogo e tentar pontuar o máximo possível. Tá, então, esse que ia subir, ganhou. Olha, falar até a gente passou falando em goleiro, né? O Chapecó tá perdendo a posição, né? O Fiorinho, né? Vai voltar o Breno. Vai voltar o Breno, né? Até me surpreendeu. Medalhista de ouro. Eu, como goleiro que fui há muitos anos, isso acho que é um momento muito errado. Eu também, porque no último jogo ele falhou, uma falha que todo goleiro brasileiro comete. Mas falhou. Mas e daí que tirar o goleiro depois de uma falha. Eu só quero lembrar. Mas eu digo por isso que não poderia tirar. O já bancou vários goleiros em vários clubes e se deu bem. Com o Palmeiras ele bancou o Marcos. Lá em Portugal ele tirou o goleiro titular de anos e anos da seleção e ganhou pela primeira vez. Portugal ganhou alguma coisa. Então, de goleiro, o Filipão entende. Tomara que ele não vá desentender isso agora. Eu só acho inoportuno depois que o menino falhou. Não, porque ele bancou o Chapecó. Ele bancou o Chapecó. E agora uma falha. Falhou, mas o zagueiro falhou também, né? Cadu não é pela falha, só que coincidiu, daí fica ruim pro goleiro, sabe? Cadu, deixa eu dar um abraço pro meu amigo conselheiro do Inter, Francisco Melo, famoso M9 dos Campos de Várzea. Opa! Tá elogiando o blusão vermelho do vice-presidente do Conselho. Tá literalmente fardado. Mas vamos dar uma olhada, a gente olhou aí as sequências de jogos do Grêmio, né? Vamos dar uma olhada nas sequências de jogos também do Internacional, né? A partir desse jogo com o Sport. O Internacional tem o Sport na segunda-feira, depois no outro final de semana pega o Fortaleza, aquela vergonha que o Inter tomou 5 do Fortaleza lá, na época ainda com o Ramires. Depois tem esse jogo com o Bahia, né? Jogo no Beira-Rio, e depois o Atlético Paranaense na sequência, né? Que é o grande líder do campeonato. Mineiro. O Atlético Mineiro, desculpa. O Atlético Paranaense foi o Grêmio. O Atlético Mineiro que é o líder da competição. Esses são os jogos do Inter na sequência. Depois do jogo do Sport tem 2 jogos em casa, exatamente contra os times do Nordeste. E 2 jogos contra o time com a mesma cor de camisa. Por sinal, eu acho muito bonita a camisa dos dois. O Fortaleza. Aqui, ó, as duas torcidas vão torcer pro Inter, aqui, Grêmio Internacional. E aqui também, né? Agora vai dar essa coincidência, que o Grêmio Internacional vão ter que torcer aí para uma ou para outra, tem função. Porque a classificação. Não é assim.
Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu vou para a segunda, mas não torço para isso. Eu sei que não é. Pode ter certeza que Eu sei que não é. Mas eu nunca me esqueci do Grêmio e Flamengo lá, que teve torcedor na massa do Internacional, tem vídeo até hoje, com a camisa do Grêmio, abanando e gritando o gol do Grêmio. Valia um título. Aquele que anularam. Valia um título. Então, torceram sim, torceram. Valia um título. Olha aqui, vamos ver a classificação, porque eu tenho dito, olha, da zona de rebaixamento até o 7º, 8º lugar, a pontuação não é muito distante, não. Olha aqui, ó. Esses são os 4 que caem nesse momento, o América, o Sport e o Grêmio, coisa assim. Agora, olha só, daqui até a 7ª posição, não tem muita diferença. Quantos jogos são isso, né? Olha aqui, o Bahia 21, 22, 23, o próprio Inter, né? 23. São 5 pontos de diferença a zona de rebaixamento. Aqui para a 7ª posição são 7 pontos, né, da zona de rebaixamento. No caso do Grêmio não, o caso do Grêmio tem 16, né? Mas são 3, 4 jogos. E a gente viu o Fluminense. O Fluminense estava aqui, ó. O Fluminense estava aqui na 15ª, 16ª posição. 2 vitórias levou o Fluminense para a 7ª posição. Né? Então, essa importância aí da vitória, e o Internacional também não está nessa... Tá numa zona morta aí, o Maurício. Tá numa zona morta. Tá 5 pontos para lá e 5 pontos para cá. Tá numa zona morta. Pode olhar. 5 pontos longe da zona e 5 pontos longe do G6. Ele está 5 pontos longe das zonas. Como diz o Lucha lá, a zona da confusão, aquela de baixo. Mas o Flamengo, que tem 16 jogos, 31 pontos. Tem que jogar mais, é ele corre muito risco de chegar bem pertinho do Atlético, e se o Flamengo encostar... O Grêmio tem 2 jogos a menos, mas são jogos contra Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético, né? Os demais aí, tudo 18, 19... O Grêmio é o que tem menos, ó. O Grêmio é o que tem menos jogos, ó. O Grêmio tem os outros tem 19, todos nessa rodada, os outros com jogo a menos, todos com jogo a menos. Né? E surpreende aquele Fortaleza e o Bragantino, né? Tá ali o verdadeiro estranho no ninho é Fortaleza. O Bragantino o Bragantino dá para considerar. Se imaginava, né? Pelo crescimento dele. Mas Fortaleza realmente surpreendente. Bom, surpresa nenhuma você não vai ter se está pensando em reformar a sua casa. Aí é só positiva, né? Se está pensando em reformar a sua casa, se está pensando em dar manutenção, se está pensando em construir, então você tem tudo em material de construção que você possa precisar, se imaginar, é na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, além de outros produtos que você encontra lá, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs que você tem lá na Ferragem Lampião, de maneira presencial, aquele atendimento VIP lá toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição. Está aí o endereço na tela para você, ou se deu um problema aí de última hora no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem, os telefones estão aí também, teleentregas da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza, tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida com os produtos que ele oferece, o Banrisul. Você, aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Então, contrate já no aplicativo Banrisul Digital. Olha, se você não baixou o seu aplicativo, eu já baixei o meu, se você não baixe o seu aplicativo digital e faça, né, essa facilidade, essa e tantas outras que só o Banrisul lhe oferece. Bom, o nosso outro clube gaúcho que teve um grande resultado, né, na terça-feira, o Juventude, que eu digo, olha... Jogou muito. Muita bola. Muito melhor, não merecia ter terminado empatado aquele jogo. Se tivesse merecimento, era o Juventude. E aí cedeu a vitória lá no final, aos 40 minutos, numa falta, né? Que o goleiro falhou, que a barreira não pulou. Eu acho que não falhou ali, aqui, ó, buscar aquela bola bracinho lá. Curtinho. Tá aqui, ó, quem é goleiro pode falar. Eu não vi o gol que esse gol eu não vi, só vi o do Juventude. E realmente foi um grande jogo, mas esse gol eu não assisti, não. Mas eu sou bastante crítico para goleiro. Normalmente eu não levo eles livres. Corporativista. Ele foi com os 2 bracinhos curtos.
Não, mas lá em no cima, canto da vaga. Não foi lá em cima, não foi lá. Não foi aonde a coruja dorme. Não, falhou. Ela até bateu chegou ali. Chegou a bater na canto da barreira. Passou longe do travesseiro. Canto da barreira. Do travessão. Passou longe do travessão. O lateral. Passou isso, as mãos deles ficaram isso aqui. Foi o lateral. Bracinho curto. Vamos ver a sequência de jogos do Juventude. Ele lembrou o Renan. Que proporcionalmente, para mim, a melhor campanha dos três, proporcionalmente, é do Juventude nesse campeonato brasileiro. Sem dúvida. É do Juventude. Sem dúvida. Já pode ajudar o Grêmio no sábado. Pode ajudar o Grêmio. Pega o Cuiabá, né? O jogo no sábado, 17 horas, né? Depois, aí sai para jogar com o Atlético Paranaense, lá na Arena. Depois pega o Santos e aí o Palmeiras, né? Tá, isso os jogos do Juventude. Acho que o Juventude que faz, olha, uma bela campanha aí, considerando um time que veio da Série B. Juventude que teve até meio complicado no gauchão, né, Fiorinho? Teve ali em zona de fechamento também, depois subiu lá ali na parte final. Na reta final ele reagiu, mas... Bem treinado. O Marquinhos e Santos aí deu bem treinado. Que no gauchão ia perder o emprego, quase demitiram ele. É verdade. Tá fazendo uma campanha de permanência, né? Louvável. Tá certo, ponto final. Valeu, Josias. Valeu, Fiorinho. Valeu. Mauri, bom... Como sempre, saímos daqui, né? Vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Barranco e o Barranquinho, né? E agora, sem mais protocolos de horário, qualquer hora é hora no Barranco e no Barranquinho. É almoço, happy hour, janta, como você quiser. Agora, se você quiser curtir também em casa, você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. E para quem não sabe, o Barranquinho tem parrija. Muito boa, excelente. Aí tem o delivery, takeaway, teleentrega, né? Então você pode curtir na sua casa como você quiser, ou de maneira presencial ou em casa, né? Com as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. São permanentes as facilidades lá do Jefferson Fisternal. Só não está de carro novo porque não quer. Só passar em uma das revendas, com certeza você estará de carro novo. Um carro zero, seminovo, como você quiser. E agora também os adeptos de 2 rodas, né? Com a Suzuki São Moto. As facilidades são as mesmas. Moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. E a Suzuki São Motos fica na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos. Tá chegando na sequência aí, RDC Shopping, né? Fique ligado, porque você tem sempre ofertas aí, olha, não dá para deixar passar. Logo após, na sequência, vem Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes. Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.